Boa noite, paz do Senhor. Sexta-feira, como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom compartilhar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, uma palavra, um momento de oração, um momento de comunhão, um momento qual só o Senhor dá àqueles que temem e creem na sua palavra. Eu queria orar contigo na abertura deste culto. Eu queria te convidar com muito temor e tremor ao Senhor a fazer esta oração, crendo que na noite de hoje Deus irá mover as águas ao teu favor. A Bíblia diz que operando Ele, quem impedirá? Aleluia! Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nesta noite feliz, neste santo lugar, com muita alegria, Deus, eu me derramo em Tua presença, pedindo a Ti, ó Deus, que as bênçãos do Senhor alcance nossos amados irmãos. Ó Deus, que onde tiver um filho do Teu reino nesta hora, Senhor, o Senhor possa intervir a favor dele. Olha para este pai, olha para esta mãe, para esta família. Senhor, para a Tua eleita, para a Tua igreja, meu Senhor, que o Senhor possa olhar com muita bondade e misericórdia, e que na noite de hoje, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos em Ti, ó Deus, alcançar a nossa bênção. Oramos por Tua igreja, Senhor, pelo campo missionário, pelos pastores, obreiros que estão no campo. Oramos, Pai, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores, pelos ministros, pelo secretariado. Oro, meu Senhor, nós oramos por todas as autoridades, porque autoridades são constituídas por Ti, ó Deus. Então pedimos a bênção e cremos na bênção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra? Aleluia. Eu queria compartilhar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, um texto lá do livro de Atos dos Apóstolos. Abra a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia. Atos, capítulo 2, versículo 37. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te cubra de sabedoria. Louvado seja Deus. Versículo 37 do capítulo 2 de Atos. Aleluia. Que nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós, filhos, e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aleluia. Até aí, meu amado irmão, minha amada irmã, oremos ao nosso Deus por a oportunidade de lermos esta gloriosa palavra. Deus, Pai, queremos orar a Ti em gratidão por esta palavra, por este culto, porque cremos nós, ó meu Senhor, que Tu irás falar conosco, irá restaurar, renovar, batizar com Teu Espírito
curar os enfermos, libertar os cativos, dar alegria ao triste. Ó Deus, eu creio que na noite de hoje, neste culto de oração, Tu irás trabalhar e nós iremos receber a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos agradecer por tua obra, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos uma vez mais e nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno. A honra e toda a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Onde você estiver, declare a honra e toda a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Chegou um momento importante, que é um momento que a gente vai cooperar com a nossa oferta, cooperar com o nosso dízimo. Eu queria ler um texto lá em Malaquias capítulo 3, só o versículo 8 e o 9 desse texto, que nos diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem
medida. Faça prova de Deus. Dê a Deus aquilo que é de Deus. E você vai ver o quanto Deus vai te honrar. Ele vai te abençoar e fazer prosperar os teus caminhos. Eu quero orar por tua vida. Você que tem sido fiel com Deus, você que tem pedido a Deus para usar de fidelidade com Deus, para que Deus possa estar te abençoando e você continue abençoando a obra de Deus. Pega aí teu envelope onde você está, eu estou com o meu aqui e nós vamos orar ao Senhor, crendo na vitória do Senhor. Deus, Pai, queremos nesta hora, Senhor, orar pelo ofertante, orar pelo dizimista, orar por aqueles que têm mantido com muita fidelidade a tua obra. Ó Deus, sabemos que tu é fiel, que tu é justo e que tu vela e honra com a tua palavra. Prospera o caminho dos teus filhos, para que a tua igreja também prospere, a tua obra cresça e o evangelho venha a ser proclamado nos 4 cantos do mundo. Ó Deus, nós oramos e pedimos a bênção, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão neste momento conectados com essa live, nesta noite de sexta-feira, onde nós comparecemos diante do nosso Deus para nos alimentarmos da sua palavra, neste culto intitulado como um culto de oração, e é motivo de muita gratidão mais essa oportunidade que Deus nos dá de estar compartilhando uma porção da sua palavra. Eu gostaria de convidar você que está conectado, que está se conectando com a gente nesse momento, nessa live, a estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Nós vamos estar lendo o versículo de número 3, que diz assim: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra, a qual Ele nos abriu uma fonte. Fonte essa a qual nós podemos nos saciar, nos alimentar a cada dia. E essa fonte, aqui simbolicamente representada por água, esse alimento incolor, indolor e sem sabor. Mas olhe só, simbolicamente representado por água, mas que no sentido literal representa a presença do nosso Deus. E esta representação aqui que é feita por água, ela tem dado cor às nossas vidas, que outrora eram trevas sem cor. Elas têm dado sabor à nossa vida, que outrora era uma vida sem sabor, sem prazer, sem alegria, sem expectativa. E ela tem trazido um cheiro às nossas vidas. Se é que verdadeiramente temos sido cristãos verdadeiros na presença do Senhor, ela tem trazido o cheiro de Cristo, o suave perfume de Cristo para as nossas vidas. É através dessas águas que o elemento em si, como eu já acabei de falar agora há pouco, é inodor, é incolor e é sem sabor. Mas que no sentido literal, que representa a palavra de Deus, tem trazido essas qualidades para a nossa vida, tem trazido um sentido para as nossas vidas, tem trazido uma esperança, uma expectativa para as nossas vidas. Nós que outrora, assim como a maioria deste povo aí neste mundo aí fora,
Bilhões e bilhões de seres humanos que ainda não conhecem essa verdade, vivem uma vida sem sabor, sem cor, sem cheiro. Nós também vivemos assim. Mas o Senhor nos abriu essa fonte, a qual Ele nos disse na sua palavra: vós com alegria, veja bem, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Com alegria, vós, você, eu, nós, com alegria. Irmãos, este culto, nesta noite de sexta-feira, como eu já falei agora há pouco, ele é um culto de oração. O tema é oração. E eu gostaria de, após essa pequena introdução que fiz, o tempo nessas lives ele é muito resumido, mas vamos, na medida do possível, trazer a essência da mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Eu gostaria de, após essa pequena introdução que fiz, estar fazendo uma pergunta para você, não para que você me responda, ou se você quiser, também não me importarei de, embora não me cabe avaliar a sua resposta, mas não tenho a intenção de saber da tua particularidade, não é isso, é uma questão de meditação pessoal, para que cada um tenha um entendimento. Então a pergunta é o seguinte: o que representa a oração na tua vida? O que representa a oração para você? Porque, irmãos, pelo que nós acompanhando, pelo menos no meu conceito pessoal, desses 20 anos de evangelho, desses 20 anos de caminhada com Cristo, é que parece que a oração é um peso. Nós vemos que quando o culto é um culto público, é um culto de uma outra celebração, com uma outra finalidade, uma outra liturgia, há uma presença maior, mais significativa da membresia da igreja, e não só da igreja em que eu faço parte. Isso eu vejo no contexto geral. Mas quando se fala de oração, há um peso, há uma dificuldade, há uma luta. E essa luta, ela não vem da parte de Deus. Essa luta, ela é permitida por nós mesmos. Nós permitimos que as situações da vida venham tirar o nosso prazer pela oração. Um ato tão simples, eu fico meditando, se colocar de joelhos e conversar com um ser que nos criou, que criou todas as coisas, conversar com um ser que é pai de todos nós, que nos fez filhos seus, que não éramos filhos seus, meras criaturas, mas Ele nos fez filhos seus. Isso deveria ser, para nós cristãos, adquiridos pelo preço incalculável do sangue de Cristo, deveria ter o maior peso de prazer, de alegria nas nossas vidas, como diz o texto aqui. Vós com alegria. Quando fala-se de oração na igreja, parece que é uma coisa tão difícil de se fazer, uma coisa sem sentido de se fazer, uma coisa sem retorno ao se fazer, quando na realidade a oração é a fonte para todas as saídas da vida para nós os cristãos que cremos em Jesus Cristo, em Deus o Pai e no Espírito Santo. A oração é a fonte de todas as saídas. Pois bem, deveríamos ter alegria, deveríamos ter prazer em nos colocar de joelhos diante do Pai e orarmos, clamarmos, intercedermos, adorarmos, exaltarmos o nosso Deus. Mas isso tem sido tão difícil em nossos dias. Por isso, por essa razão, a igreja do Senhor, se não de uma forma generalizada, mas no geral, na maioria, se encontra uma igreja vazia, uma igreja sem poder de Deus,
Uma igreja, não falando em si, como já falei, no geral, porque tem sempre um remanescente que busca a Deus, que ora a Deus, que mantém uma comunhão íntima com Deus, mas no geral, a igreja do Senhor se tornou uma igreja vazia, uma igreja ressequida. Mas, irmãos, isso não é o fim. O que importa é que eu e você ainda podemos voltar ao lugar secreto da oração. Nada está perdido. Ainda é tempo de voltarmos ao lugar secreto da oração. As delícias do primeiro amor, elas nos virão através da oração. É claro que hoje há um preço maior a ser pago. Por quê? Porque eu deixei que se esvaísse de mim esse prazer, essa alegria pela oração. Oh, quão doce, quão suave é a oração. Oh, quão doce, quão maravilhoso, quão inexplicável é sentir a presença do Deus Todo-Poderoso em meio à oração. Ver as lágrimas quentes rolarem do seu rosto, caindo, quem sabe, sobre o seu travesseiro, você debruçado sobre a sua cama. Ou quando estamos com a cara no pó, ver as lágrimas molhar o piso do nosso quarto, onde estamos ali de cara no pó, se humilhando diante do nosso Deus. Quão suave é quando sentimos a presença gloriosa do nosso Deus nos envolver em um abraço inexplicável, em um prazer que não se pode explicar. E a igreja do Senhor tem deixado se esvair isso de si. Não é o inimigo que tem tirado isso de nós. Não é Deus quem mudou, mas somos nós que temos sido negligentes para com este canal, o qual é chamado de oração. Este canal que nos leva direto ao Santo dos Santos. Esse canal que nos põe de joelho diante do altar do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, ao qual podemos contemplar pelos olhos da fé a sua grandeza, a sua formosura, exaltá-lo na grandeza e na beleza da sua santidade, com alegria. O pior é que, na maioria das vezes, nem com pesar, muitos de nós não temos buscado mais ao Senhor em oração. Eu fico admirado, irmãos, na última live de domingo que eu assisti, que eu acompanhei, acompanhei, porque eu participo também, a quantidade de membros que estavam conectados na live, acompanhando a pregação do pastor João Marcos. Eu não sei se no teu celular apareceu uma quantidade maior, mas se não me falha a memória, no meu celular não apareceu mais que 8, ficou oscilando entre 6, 7 e 8. Aí você olha para esta situação. Nós que congregamos aqui em uma sede que eu acredito que chega a ter os seus entre 80 a 100 membros. Nós que temos várias igrejas espalhadas aqui no Nordeste, nas cidades circunvizinhas, e nos depararmos com uma situação de negligência como essa. Eu não esperava que estivesse todos em massa conectados, porque às vezes uma boa parte pode não ter acesso à internet em seus lares, Wi-Fi. Uma boa parte pode não ter um smartphone. Mas, irmãos, é vergonhoso a quantidade de pessoas que estavam conectadas. Na última live que eu assisti, a de quarta-feira, eu não assisti, não participei, na realidade. Depois nós olhamos para essa situação, o convite da parte de Deus, um direcionar da parte de Deus: vós com alegria tirareis. Essa palavra tirar implica uma ação, não é vos darei,
vem de Deus? Vem. É de Deus? É. A presença é de Deus. O poder é de Deus. A glória é de Deus. O regozijo na nossa alma, no nosso espírito, vem de Deus. O fluir das águas em nosso ser, essas águas vem de Deus, é a sua presença, é o seu espírito. Mas ele está dizendo aqui que nós tiraremos. Implica em uma ação, em um compromisso, em uma constância de estar buscando uma comunhão com Deus, para que essas águas continuem fluindo para a vida eterna, dentro de você, dentro de mim. Eu não posso tirar águas para você. Você não pode tirar as águas da salvação para mim. A igreja se encontra meio que no deserto, quando o Senhor é uma fonte inesgotável. Muitos estão morrendo de sede pelo caminho, e muitas vezes nós ficamos a se perguntar: mas como pode? Como foi? Outrora estava uma bênção aqui em nosso meio conosco, se alegrando, dando glória a Deus. Pois é, irmãos. Às vezes participava mal e mal de algum culto, mas não tinha uma vida de oração com Deus, que nos mantém em comunhão com o Pai, que nos mantém revigorados para as lutas que temos que enfrentar, as batalhas, as pelejas, as aflições que temos que passar. Só através da oração você irá vencer. Só através da oração a igreja do Senhor irá vencer. Só através da oração eu continuo, pela misericórdia do Senhor, de pé, caminhando com o Senhor durante esses 20 anos. Se não nos predispusermos a mantermos uma vida, a retornarmos, eu quero dizer, a retornarmos a uma vida de oração com Deus, irmãos, nós não subsistiremos. Porque o segredo da vida do crente, do cristão genuíno no Senhor Jesus Cristo, está na oração. É o principal canal pelo qual nós chegamos à presença de Deus, nós recebemos a presença de Deus, nós exaltamos na presença de Deus. É essa fonte que nos sacia a nossa sede, é essa fonte que nos alimenta e ao mesmo tempo, é essa fonte que gera em nós cada vez mais uma sede de estar buscando dessas águas, se saciando nessas águas, mergulhando nos rios do Senhor. As águas do Senhor têm fluído abundantemente em suas igrejas. E por conta desta aflição que a terra está passando neste momento, esta fonte nos templos, ela está paralisada. Mas o Senhor tem dado a cada um dos pastores, presidentes, regentes de igrejas, ministérios, a direção de usar a internet, de usar as lives, para que o gotejar das suas águas continue saciando as nossas vidas. Mas é triste ver que muitos têm menosprezado a fonte do Senhor. É triste. Eu fiquei imaginando por um instante, na noite de domingo, enquanto acompanhava a live, eu fiquei imaginando o que será que a maioria dos meus irmãos estão fazendo neste momento. Será que uma boa parte não está prostrada diante da Rede Globo, contemplando o Faustão e as suas idiotices? Será que uma boa parte não está prostrada diante da Record, contemplando o Domingo Legal, que apresenta muitas espécies de males, notícias ruins, enquanto deveriam estar se alimentando da palavra de Deus? Eu fiquei imaginando isso no domingo. E nas minhas participações, eu inicio a primeira e digo: glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor para todos os irmãos. Depois eu compartilho com alguma outra mensagem ali, e quase que por um pouco eu digitava uma mensagem: cadê os crentes? Mas eu me contive e não digitei essa mensagem no domingo. Mas estou falando sobre isso aqui agora. E em concordância com isso, eu comecei, porque eu vim ver esse vídeo que o pastor Aloysio compartilhou com todos os obreiros hoje. Eu vim ver agora, já próximo da hora de vir,
e eu só vi o início, mas pela vertente que ele começou o comentário sobre esse vídeo, tem concordância com isso aqui que eu estou falando, com a nossa negligência para com as coisas do Senhor, para com a fonte que o Senhor nos deu. Vós com alegria, não é de qualquer jeito, é com gratidão, é com devoção, é com alegria que eu tenho que me prostrar diante de Deus. Irmãos, quantos gostariam de ter esse privilégio que nós temos e não tem, ainda estão em trevas? Eu já ouvi da boca de algumas pessoas que eu estive evangelizando: ô irmão, eu gostaria de ser crente, mas alguma coisa, e eu e você temos esse privilégio. O Senhor nos abriu o caminho da fonte, o Senhor nos levou até a fonte, e nós agora estamos negligenciando essa fonte. Depois queremos nos queixar, mas a palavra de Deus nos diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios males. Ou que grande mal estamos fazendo para Deus? De jeito nenhum, nenhum mal pode atingir a Deus. Para a humanidade, sim, talvez, porque através da oração somos cheios do poder de Deus, expulsamos um demônio, curamos um enfermo, o Senhor opera maravilhas através de nós. Mas o pior de todos os males, ao negligenciarmos este canal chamado de oração, é para as nossas vidas. Porque sem oração não há comunhão com Deus, não há vida cristã. Sem oração não há força para continuar na caminhada, na jornada. A oração é o segredo da vitória do cristão genuíno. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. É através da oração que nós continuamos nos saciando das águas do Senhor, nos rios do Senhor, e continuamos a caminhada até o fim, ou no teu fim, ou no meu fim, ou no arrebatamento da igreja. Do contrário, sem oração não conseguiremos chegar até lá. Através da oração, grandes homens de Deus, reis, profetas, sacerdotes, venceram grandes batalhas, operaram sinais e maravilhas, mudaram até o curso natural do universo. Nosso irmão guerreiro Josué fez o sol parar e a lua se deter no vale de Al-Shalom, através da comunhão com Deus. Tamanha intimidade ele tinha com Deus, falou e Deus cumpriu. Através de uma vida de comunhão com Deus, Moisés fez maravilhas, Elias fez descer fogo dos céus, Elias fez parar de chover por 3 anos, através da oração. Através de uma vida de comunhão com Deus, Eliseu, mesmo depois de morto, já sepultado, lançaram um homem morto e ele bateu sobre a sua sepultura, lançaram ele na sepultura dele, e eu creio que ele deve ter batido nos ossos de Eliseu, e reviveu, através de uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que colocavam alguns enfermos à beira do caminho, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro, quando ele passasse, os cobrisse, para que eles fossem curados. Através da oração, de uma vida de comunhão plena com Deus, os lenços e os aventais de Paulo curavam enfermos, frutos de uma vida de comunhão com Deus. E não se tem comunhão sem oração, porque através da oração nos apresentamos diante de Deus, se não de forma física, mas de forma espiritual. Através da oração nos colocamos diante do trono de Deus, diante do altar do Senhor, onde somos agraciados pela sua graça, pela sua glória, pelo seu poder, pela sua presença. O bom, doce e suave prazer na oração. Só através da oração você e eu conseguiremos chegar naquele dia diante do Senhor e podermos dizer: acabei a carreira,
combati o bom combate, guardei a fé. Do contrário, em um momento ou outro, você e eu estamos fadados ao fracasso, a desistir, a parar na caminhada sem explicação, como acontece com muitos. Estamos aqui agora, nos alegrando em um culto, mas de repente, cadê o pastor João? Cadê o irmão fulano? Cadê a irmã Cicrana? Estava na igreja ainda ontem, ainda semana passada, mas não tinha uma vida de oração. A oração, ela nos faz ter depósito diante de Deus. Somos cheios, a nossa despensa, nosso depósito. E quando precisamos, nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades, é dali que vem o nosso socorro. É de uma vida de comunhão que vivemos com Deus. Lembra do rei Ezequias? Chegou o dia da sua maior adversidade. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E de repente Ezequias vira para a parede, ora ao Senhor, chora muitíssimo e coloca diante do Senhor as suas razões, ainda que o homem não tenha nenhuma razão diante de Deus, mas o que ele fez foi isso. Ele colocou diante de Deus as suas razões pelas quais ele entendia que Deus poderia e deveria lhe acrescentar mais alguns anos de vida. E assim foi. Eu fico maravilhado com aquela história de Ezequias, com aquela passagem do rei Ezequias. Que isso sirva de exemplo para nossas vidas. Que nós tenhamos um depósito para com Deus, uma comunhão plena, íntima com Deus. E isso vai nos conduzir a uma vida de vitória em Cristo Jesus, até o arrebatamento, ou até o teu e o meu dia. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe a todos, e que o Senhor nos conceda a cada dia graça e misericórdia para o estarmos buscando em oração, em louvor, em adoração, enchendo-nos da presença gloriosa do nosso Deus, para continuarmos vencendo as batalhas da vida. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, te damos graças por essa palavra, Pai. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido esta fonte, Senhor, de águas vivas, que tem saciado a nossa sede, que tem, meu Deus, nos trazido completude. Hoje não temos mais sede das águas imundas dos poços deste mundo, Pai, porque as tuas águas nos são, meu Deus, o bastante. As tuas águas nos alegram, nos faz viver, nos completam. Meu Deus, desperta-nos, Senhor, para que a cada dia, Senhor, estejamos bebendo da tua fonte, Pai, estejamos mergulhando nos teus rios, meu Deus. Faz assim, meu Deus, na vida de cada um dos teus servos que estiveram acompanhando essa live, os que não estiveram também, em meio a toda a tua igreja na face da terra, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva a tua obra, Senhor, restaura, fortalece, restitui o teu povo, nos reconduz de volta ao primeiro amor, Senhor. Meu Deus, dá força aos cansados, aquece os que estão frios, levanta os caídos, Pai, sara os que estão feridos, Senhor. Quantos foram feridos, Senhor, por palavras, por omissões, por indiferença de alguns em que esperavam ser assistidos, ajudados. Meu Deus, verte o bálsamo, Pai amado, não deixa o soldado ferido morrer, Senhor. Aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, Senhor, em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Ergam as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Até a próxima, irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus.